Boa noite. Dando sequência às atividades políticas das eleições 2020, a TV Guará começa hoje a sua série de sabatinas. A TV Guará, pela sua história, mantém a isonomia, dando sempre a todos os candidatos oportunidades iguais de se apresentar suas propostas e mostrar ao eleitor por que ele deve ser o escolhido para prefeito. Já fizemos também para governadores. A TV Guará está sempre marcando o seu espaço na democracia e no segmento de obtermos um município, um estado e um país melhor para o povo, para que consigamos destruir o que nos impede de ser um povo feliz, em busca de asfalto, em busca de água, em busca de saúde, em busca de trabalho, sempre tendo como alvo aquela pessoa que mais precisa. São essas pessoas que a TV Guará busca informar e tentar ajudar elas a escolherem os seus candidatos. Desta forma, trazemos todos ao debate, trazemos todos a todos os nossos programas. Já fizemos os nossos telejornais e hoje começamos neste espaço que é um dos mais democráticos da imprensa maranhense. Hoje, temos na nossa bancada o colunista de O Imparcial e apresentador do programa Os Analistas, Felipe Clã. Temos o repórter e apresentador do Boletim Guará, João Carvalho. E o jornalista, professor de História e comentarista do Jornal da Guará, Marcos Saldanha. O nosso entrevistado de hoje é o deputado licenciado Rubens Júnior. Rubens Júnior nasceu em São Luís em 84. É advogado, mestre em Direito Constitucional. Foi deputado estadual por 2 mandatos. Começou em 2006, com apenas 22 anos de idade. Foi deputado federal em 2014 e reeleito em 2018. Foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa aos 24 anos e líder da oposição aos 28. Em 2017, foi coordenador da bancada do Maranhão no Congresso Nacional. Em 2019, deixou o Congresso para assumir a Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano do Maranhão. Logo então, se lançou pré-candidato a prefeito de São Luís e, em convenção, foi escolhido para representar o seu partido, o PCdoB, e toda uma coligação disputando a prefeitura de São Luís. Candidato Rubens Júnior, seja muito bem-vindo à TV Guará. Obrigado, boa noite. Eu quero, na verdade, agradecer a oportunidade, porque nesses momentos a gente consegue diferenciar cada candidato. Na propaganda, todo mundo aparece como bonzinho. E aqui não, aqui dá a oportunidade da gente mostrar o que a gente é de verdade. Mostrar o que a gente já fez e o que a gente pode fazer. Mostrar quem são os nossos times, quem são as nossas propostas e que dessa forma o eleitor vai ter mais informações para fazer uma boa escolha, garantindo assim um bom futuro para a cidade de São Luís. Marcos Saldanha, a palavra é sua. Vamos lá, candidato. Eu costumo ser muito propositivo, né, analisando o plano de governo e farei isso daqui a pouquinho. Primeiro, para abrir, eu acho que a gente pode fazer uma pergunta em torno da sua candidatura. O senhor teve na oposição do governo Rosiana, aquela bancada tinha junto, além do senhor, Bira do Pindaré, ambos candidatos do mesmo campo, mas tem Neto Evangelista, Braide em campos opostos. Vocês se reencontram agora num debate em campos, alguns aliados, alguns oposições, mas todos uma rivalidade, sadia, mas uma rivalidade. O eleitor ele precisa encontrar nessa quantidade de propostas os diferenciais. Os problemas são os mesmos.
realidade e expectativa. Onde exatamente está o seu diferencial que possa convencer o eleitor a votar no senhor e não nesses outros candidatos? É a minha forma de ver a política. Tem gente que acha que política é a arte do individual. E aí aparece muita gente, tipo, dizendo que é mito, dizendo que é salvador da pátria, é super-herói. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a política é a arte do coletivo. Vence a eleição e faz um bom governo quem tem o melhor time. E nessa eleição, quem tem o melhor time sou eu, é a nossa candidatura. É por isso que eu sou do partido do governador Flávio Dino, o nosso partido que indicou o vice é o PT, Partido dos Trabalhadores, Partido do Presidente Lula, que o sujeito pode até não gostar do Lula, mas tem que admitir que foi o melhor presidente, especialmente para o povo mais pobre da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Levantar esses dois legados das ações, tanto do governo Flávio como do governo do presidente Lula, me orgulha muito saber que nós defendemos e levantamos essas bandeiras. Somos 6 partidos políticos na nossa coligação, é a maior coligação dessa eleição, 7, que eu posso incluir agora o Solidariedade, que tinha o candidato Dr. Carlos Madeira, que desistiu da candidatura por questões de saúde, e o partido declarou apoio à nossa candidatura. Nós temos então o melhor time, os melhores apoiadores. Eu sou o candidato que mais fez debate na fase da pré-campanha para ter um bom plano de governo. Podem analisar o nosso plano de governo, que nós temos tranquilidade de que nós temos as melhores propostas para a cidade de São Luís, e é isso tudo que me faz merecer o voto, somado à minha própria trajetória. Eu já mostrei que eu dou conta do recado, como deputado estadual, como deputado federal, como secretário das cidades. É como se fosse um jogador de futebol. Bota ele no meio de campo, ele vai bem. Bota no ataque, vai bem. Bota no gol, ele vai bem. Eu estou desse jeito, eu estou pronto para servir ao povo da nossa cidade, por isso que eu mereço ser prefeito de São Luís a partir de 1º de janeiro de 2021. Felipe Clã. Bem-vindo, candidato. Lendo o seu plano, vemos que há uma linha muito de distribuição de renda, podemos chamar assim, e na verdade é um montante bilionário. Sabemos que a pandemia trouxe todo esse processo de desemprego, de fome, de aumento, que é uma das características que este governo não conseguiu acabar no Maranhão, que é o problema de renda e é o problema de fome. Mas a verba é a mesma e vai ser ainda menor. Os empresários não querem investir no Maranhão. Como é que o senhor vai conseguir fazer toda essa distribuição, essa aplicação de dinheiro que o senhor propõe no seu plano de governo, se o dinheiro é a menor? Vamos lá. Tem gente que está na política para combater os pobres. É o exemplo do governo Bolsonaro. Eu não. Eu quero combater a pobreza. Então essa será uma prioridade do nosso governo, o combate à pobreza. E como é que tu combate a pobreza? De 2 formas. Uma com política assistencial. Afinal de contas, tem gente que tem fome. Tem gente que tem dificuldade que precisa ser resolvida agora, de imediato. Mas a segunda forma é gerando riqueza. Não há contradição entre combater a pobreza e gerar riqueza. Não há, pelo contrário, há uma complementariedade. Então, nosso segundo eixo será justamente gerar riqueza para distribuir dessa forma, combater a pobreza. Na cidade de São Luís, o problema não é falta de dinheiro. O prefeito Edivaldo vai entregar uma cidade saneada, organizada, inclusive do ponto de vista financeiro. O Edivaldo não resolveu todos os problemas da cidade de São Luís, mas ele mais acertou do que errou. Isso vai permitir que ele entregue uma cidade melhor do que ele recebeu. E vai possibilitar ainda que o próximo prefeito seja melhor do que ele, que é o que o cidadão quer. O cidadão não quer saber de briga de político, de briga disso, briga daquilo. Quer saber que quem entra tem que ser melhor do que quem saiu. Vou fazer uma comparação com o jogo de futebol. Tu pega o Jorge Jesus, é técnico do Flamengo, ele ganhou quase tudo. O novo técnico tem que ganhar mais do que ele, é isso que o torcedor quer. E é desse jeito na Prefeitura de São Luís. Então, o orçamento desse ano é de 3,5 bilhões de reais. E o que nós precisamos é dar uma prioridade na execução das políticas públicas. E é isso que nós vamos fazer, e é isso que nos diferencia dos outros. Vou dar um exemplo. Todo prefeito asfalta a cidade de São Luís. Uns mais, outros menos. Portanto, não é um gasto novo, é um gasto que já existe no orçamento da cidade. Por onde eu vou começar a fazer as reformas, por onde eu vou começar o asfaltamento das ruas? Eu vou começar por onde passa ônibus. Se passa ônibus, e aí a gente está falando de 600 mil pessoas que pegam ônibus diariamente na cidade de São Luís, é porque de fato ali é uma via que transita muita gente. Tem que ser dado prioridade. Depois a gente asfalta os bairros, as ruas, pode ser feito mutirão, pode ser feito calçamento, mas onde passa ônibus vai ter um asfalto de qualidade, não vai ter um buraco, tem que ser bem sinalizado, tem que ser bem iluminado.
Insisto, é uma questão de prioridade. Então eu não sou desses que só vê terra arrasada, que só vê dificuldades, não. Acredito que você, quando prioriza, você consegue fazer mais com menos. O gestor careta, Felipe, ele só olhava para o orçamento. O gestor já mais ou menos, ele já diz assim, não, eu vou conseguir emenda parlamentar e vai aumentar o orçamento. E eu sei o caminho, eu sou deputado federal, fui coordenador da bancada. Mas o gestor moderno, o gestor que a cidade de São Luís precisa, esse tem que fazer mais com menos. E eu fiz isso como secretário das cidades. Quando eu cheguei na secretaria, já com a crise da pandemia, o governador deu uma determinação para a gente reduzir os gastos da secretaria em 30%. Eu reduzi em 55%. Nós cortamos os gastos de vigilância, de aluguel de carro, de combustível, de papel, de luz, de passagem de avião, de eventos. Para quê? Para sobrar dinheiro, para gastar com o que é mais importante. Com Cheque Minha Casa, com Viva Cidade Operária, com a Praça do Quatraque, com outras obras estruturantes. Então a gente corta as gorduras para poder investir mais onde mais precisa. Então eu já mostrei que eu sei como fazer como secretário, estou pronto para fazer agora como prefeito da cidade de São Luís. Muito bem, João Carvalho, a palavra é sua. Primeiro, boa noite, Felipe, boa noite, Geraldo, boa noite, Marcos, boa noite, candidato. Fugir um pouco do que os colegas que me antecederam fizeram, falando de propostas, quero puxar para o campo político. O senhor, no início da sua fala, falou do apoio do ex-presidente Lula, que desde o início da campanha aparece na sua propaganda, fala que é do partido do governador. E ontem vimos o governador publicando nas suas redes sociais um vídeo dando resposta a um dos adversários, mais precisamente aquele que está na liderança em todas as pesquisas que são feitas. Isso demonstra que o governador entrou de fato na campanha e mais precisamente do seu lado, e aproveitando que o senhor falou que o prefeito está entregando uma cidade melhor do que era antes, conta com o apoio do Edivaldo também? Vamos lá. Eu sempre estive do lado do Flávio Dino. O Flávio, inclusive, me convidou para o PCdoB em 2009. Eu já tenho 11 anos no mesmo partido. Ele entrou em 2006, eu entrei em 2009. O Flávio entrou na política, eu entrei na política junto com o Flávio. Ele foi candidato a federal em 2006, eu fui candidato a estadual. Em 2008 ele foi candidato a prefeito, ele perdeu aquela eleição, perdeu para o Castelo. Eu já estava apoiando o Flávio. Eu sou aliado do Flávio quando ele ganha, mas eu sou aliado desde o tempo que ele perdia a eleição. Ser aliado do Flávio Dino agora é muito fácil, ele é governador do Maranhão, todo mundo quer pegar carona nessa vitória. Eu não, eu sou aliado dos momentos mais difíceis e dos momentos vitoriosos também. Eu aprendi a fazer política com o Flávio. A minha campanha tem a cara do Flávio Dino. Tem o mesmo número, 65, a mesma música, a mesma pegada, a mesma energia, porque foi assim que eu aprendi. O movimento Diálogos por São Luís, que debateu na pré-campanha a cidade, foi inspirado no Diálogos pelo Maranhão do Flávio. Então, assim, tem vários candidatos querendo ter o apoio do Flávio. Quando o filho é bonito, todo mundo quer ser pai, essa é a verdade. Mas ninguém tem dúvida de que o lado do Flávio é o lado do partido dele, é o lado da nossa candidatura. Então eu tenho muito orgulho de ter o apoio dele. Eu sempre disse, o Flávio entra na campanha no momento certo. Esse é um momento importante, ele entrou para demarcar um posicionamento do deputado Eduardo Braide. O Braide fez uma postagem no ano passado dizendo que a parceria governo e prefeitura era ruim. O que o governador mostrou, provou, é que não, que essa parceria é boa. Tem muitas ações na cidade de São Luís que foram feitas pelo governador Flávio Dino. Ele deu o exemplo de restaurante popular, ele deu o exemplo de Viva, ele deu o exemplo do Viva da cidade operária, que fomos nós que construímos na Secretaria das Cidades. Tem programa de asfalto, tem parceria na saúde, na educação, em várias áreas. O povo de São Luís não quer um prefeito brigando com o governador. Por quê? Porque ninguém sai ganhando com isso. Pelo contrário, nesse momento nós teremos uma oportunidade de ter um prefeito e um governador do mesmo partido. Não apenas do mesmo lado, e não apenas do mesmo partido, mas que pensam parecidos, que pensam em fazer um governo para quem mais precisa. O Flávio, é óbvio, ele não resolveu todos os problemas do Maranhão e ninguém resolve todos os problemas do Maranhão em 4, 8 ou 12 anos. Mas o Flávio faz um governo que é bom para a maioria da população. O exemplo disso é o combate ao Covid. Ele deu total transparência. Em 12 semanas ele entregou 13 novos hospitais e então fez o enfrentamento que tinha de fazer. Hoje algumas pessoas já falam até no Flávio candidato a presidente, o que prova que ele vem fazendo um grande trabalho. Então quando o deputado Eduardo Braide diz que a parceria prefeitura e governo do estado foi ruim, ele está equivocado. E é por isso inclusive que ele vai perder a eleição de São Luís e quem vai derrotá-lo somos nós no segundo turno.
Na rodada... Pois não. Teve um final que ele não respondeu. Prefeito, conta com o apoio dele, mesmo o partido dele estando em uma outra candidatura? Boa pergunta. O nosso partido espera ter o apoio do prefeito Edivaldo. O Edivaldo tem dito o seguinte: eu quero cuidar das minhas obras. Ele passou com 7 anos com muita dificuldade financeira, apesar de que a prefeitura ele sempre pagou em dia, com muito rigor e muita determinação. É um prefeito que chega ao último ano de mandato sem nenhuma denúncia de corrupção contra o Edivaldo. Isso é algo louvável, é algo de ser aplaudido. Ele é um prefeito muito carismático. O PCdoB sempre apoiou o Edivaldo, inclusive nós temos hoje o vice-prefeito da cidade, que é o Júlio Pinheiro. Então nosso partido espera sim ter o apoio do prefeito Edivaldo. Ele ainda não anunciou, está concluindo as obras, é o tempo dele, mas repare, eu sou um dos poucos candidatos que faço essa defesa da gestão do prefeito Edivaldo. Não apenas porque o PCdoB indicou o vice, não, é por uma questão de justiça. Na minha avaliação, o Edivaldo mais acertou do que errou e vai permitir que o próximo seja melhor do que ele. Nós vamos esperar o tempo dele, pode ser que seja em novembro, pode ser que seja no segundo turno, mas a gente continua fazendo a defesa daquilo que eu acredito. Eu não faço política pensando em interesse exclusivamente eleitoral ou em alianças que sejam sujas e precisam ser escondidas, não. Então eu espero ter o apoio do prefeito Edivaldo até lá, ainda que ele decida apoiar outro candidato, a minha avaliação sobre a sua gestão continua sendo essa. Professor Saldanha, uma pergunta fácil para ver se a gente consegue não estourar o tempo. Uma pergunta fácil para São Luís, para a prefeitura, é difícil, né, fazer. Mas vamos falar de abastecimento, né? A questão do consórcio intermunicipal, que é uma proposta sua, produção e abastecimento, essa zona rural tão sofrida e que pode produzir e contribuir tanto, né? Como fazer aí essa metropolização do abastecimento e a gente comer uma verdura plantada aqui perto e mais barata? Então, é isso. Hoje um dos problemas da nossa cidade, especialmente na agricultura, a gente consegue refleti-lo na Ceasa. 90% hoje do que está sendo comercializado na Ceasa vem de outros estados, então isso é um erro. Portanto, nós temos que dar prioridade. Como secretário, eu já fiz isso. Eu, por exemplo, reformei o mercado na Macaúba, lá no centro. Tinha mais de 40 anos que o mercado não era reformado. Nós fizemos essa reforma. Agora lá já tem mocotó, que eu já fui lá comer, está tendo samba. Mas o senhor comeu ou só enrolou? Não, eu gosto. Mas esse não é o debate principal na cidade, mas eu gosto. Inclusive eu comi e vou voltar lá agora. O pessoal está pedindo para eu voltar, mas eu vou voltar lá no dia que tiver um samba também. O que mostra que uma reforma de um mercado muda, na verdade, todo o tecido social do bairro. Então nós vamos ter uma atenção especial com a agricultura. Só que a agricultura não pode ser pensada só na cidade de São Luís. Isso é pouco. O prefeito de São Luís tem que ser o líder no estado do Maranhão. É a capital, é a maior cidade. Aqui tem que ser um polo irradiador. Quando eu falo em agricultura, eu penso não apenas na cidade de São Luís, mas eu penso em toda a região metropolitana. Tem gente que pensa que a nossa região metropolitana são as 4 cidades da ilha de São Luís. Mas não, é maior, são 13 municípios. Vai até Rosário, vai até Morros, vai até Alcântara, vai até Santa Rita, Bacabeira. Então, nós temos propostas concretas para valorizar a agricultura, como, por exemplo, aumentar a compra governamental. Hoje a lei fala que tu pode fazer 30% de compra local, mas esse 30% é o mínimo. Eu vou aumentar para pelo menos 50%. Ou seja, 50% das compras da prefeitura serão compras locais. Não só de São Luís, mas eu posso comprar da Raposa, eu posso comprar de Rosário, eu posso comprar de Morros. Porque alguns problemas da cidade têm que ser resolvidos de forma metropolitana. A agricultura é uma delas. Outro problema, tem que ter assistência técnica para ajudar quem está produzindo. E o terceiro e último ponto é o escoamento da produção. Em alguns casos, o agricultor gasta mais para vender a mercadoria do que para produzir. Então nós vamos ter uma política pública para ajudar nessa comercialização, nesse escoamento da produção. Vamos valorizar e requalificar as feiras. O prefeito Edivaldo tem reformado muitas feiras. Nós vamos continuar esse trabalho. Nós vamos fazer algumas feiras ambulantes, feirinhas, e inclusive casando com outras políticas, como é o caso de cultura. E o objetivo é esse, a gente produzir mais, porque ajuda quem está na zona rural e a gente garante uma comida mais saudável e mais barata. Veja o preço do arroz. Se a gente conseguisse produzir o arroz na nossa região metropolitana, o arroz não estaria tão caro. Então o desafio é justamente garantir comida saudável e mais barata para a população de São Luís, a partir do fortalecimento da agricultura. Muito bem, assim encerramos o primeiro bloco da nossa primeira Sabatina Guará e voltamos já já para o segundo bloco.
De volta com as Sabatinas Guará. Hoje recebemos o candidato a prefeito de São Luís, Rubens Júnior. Candidato, um dos estigmas que afetam a nossa comunidade e que causam muito sofrimento e frequentemente perdas de vidas humanas é o nosso sistema de saúde. Há anos lutamos contra filas, contra tratamentos de uma medicina mais avançada. Já melhoramos em algumas coisas, mas continuamos batendo cabeça para conseguirmos oferecer um atendimento de saúde digno para a nossa população. O que o senhor tem no seu programa que dê uma luz de que esses problemas serão tratados de uma forma diferente? Vamos lá. Quem primeiro vai ajudar a resolver o problema de saúde da cidade de São Luís é o governador Flávio Dino. Nós temos um déficit de hospital muito grande. O hospital de Djalma Marques é dos anos 50. O IPEM, acho que é dos anos 80. De lá para cá, praticamente nós não tivemos novos hospitais públicos na cidade de São Luís. Foi tendo adaptação, depois Socorro 2, aumenta aqui, aumenta ali, mas há uma carência muito grande. E o governador está construindo o Hospital da Ilha, que é maior do que o Socorrão 1 e 2 juntos. O que eu já combinei com o governador? Esse Hospital da Ilha vai ser o novo Socorrão da cidade de São Luís. Isso vai permitir que a gente desafogue o Socorrão 1 e 2, que será priorizado para zerar as filas das cirurgias na nossa cidade. Então, com isso, nós vamos ter um ganho gigantesco na saúde. Só que só o hospital não resolve o nosso problema. Um segundo ponto nosso é aumentar o número de UPAs na cidade de São Luís. Hoje nós temos 6 funcionando. No nosso plano de governo há uma verdadeira revolução, aumentar de 6 para 15. Nem todas serão do município, não. Parte será do município, parte do estado. Porque o sujeito, quando adoece, ele não pergunta, vem cá, esse hospital é da prefeitura ou é do governo? Ele não pergunta, ele quer ser atendido. Além do atendimento das UPAs, inclusive algumas unidades mistas, eu irei transformar em UPA, são 4 na cidade de São Luís. Ainda assim, a gente tem um outro problema que tem que ser enfrentado, que é a questão de exames. Hoje, quando alguém consegue marcar uma cirurgia, ele sai com um catatal de exames para fazer. E ele não sabe nem para onde ele vai, pagando passagem, alguns na rede particular. É com tanta dificuldade que quando ele faz o último exame, o primeiro já está vencido. Tem que começar tudo de novo. O governador Flávio Dino criou as policlínicas. É um lugar que você vai, que você faz todos os exames. Hoje nós temos 2 na cidade de São Luís. No nosso plano de governo é aumentar para 10. Ou seja, a pessoa saberá onde ela pode ir para fazer todos os seus exames. Outro ponto que nós precisamos avançar é na atenção primária, é na prevenção, é na atenção básica de saúde. É muito mais barato você prevenir do que você remediar. Imaginemos um paciente que tem diabetes e ele machuca o dedo. Se ele não tratar aquele dedo, vai terminar necrosando, que ele vai ter que amputar a perna, especialmente quem é mais pobre. Se você tem ali o acompanhamento, você estanca esse problema lá no início. Hoje São Luís tem apenas 54 UBSs, Unidade Básica de Saúde. É muito pouco. A cidade de Teresina, que é menor que São Luís, tem 91. Ou seja, lá tem mais médico, mais enfermeiro, mais técnico, mais agente comunitário de saúde. Nós vamos aumentar o número de postos de saúde na cidade de São Luís, ampliando o horário de atendimento. Hoje, o posto de saúde funciona de 8 a meio-dia e de 2 às 6. Só que, até onde eu saiba, o sujeito não escolhe a hora de adoecer. Por isso que nós vamos garantir que vai funcionar também à noite e vai funcionar nos finais de semana. Isso tudo só é possível se tiver uma valorização, tanto em recursos humanos, e eu sou casado com uma enfermeira, tem alguém dentro de casa fazendo a defesa dos profissionais de saúde, que, portanto, assuma esse compromisso, e investindo em tecnologia. Esse é o caminho para valorizar a saúde da cidade de São Luís ainda mais. Felipe Clã. Candidato, podemos entender que saneamento é saúde. É talvez a melhor economia, a maior proteção que uma população pode ter. O nosso saneamento em São Luís, nós podemos dizer que é zero. Tratamento, zero. Nós temos uma empresa pública, que é a Carima, que é indiscutivelmente totalmente deficitária, vindo de escândalos e escândalos de governos
passados de corrupção que nunca foram, inclusive, apurados. Ao mesmo tempo, o Congresso Nacional aprova, sem escutar a população do Brasil, um marco no saneamento, em que os especialistas dizem que não vai dar certo e que nós estamos entregando os nossos recursos naturais, em que querem transformar o Estado menor e, ao mesmo tempo, que será o maior esquema de corrupção entre os prefeitos e a iniciativa privada. Pergunto ao senhor, qual é a solução? É acabar com a CAEMA? É o Estado assumir esse papel? O seu plano aqui é um plano realmente muito audacioso, né? O senhor tem dinheiro e tem capacidade para desenvolver esse projeto e implantá-lo? Tem gente que defende a privatização do serviço de saneamento. Na verdade, quando a gente analisa a história, o saneamento já foi privatizado na cidade de São Luís. Lá no tempo de Ana Jansen, se vendia água. Começou a ter um processo de universalização quando ele passou a ser público. Quando é privado, só fica ali no filé, não vai para a costela. Só fica nas áreas mais nobres. O desafio que nós temos é universalizar a água e o tratamento de esgoto na cidade de São Luís. Hoje o acesso de água está até com números melhores. Já foi pior ainda, com a duplicação do Italuís, com a construção de mais postos de saúde, a ampliação da rede vem melhorando. Não no nível que nós queríamos, mas vem melhorando. Esgoto, o número é ainda mais grave, a gente não consegue tratar nem 50% do esgoto na cidade de São Luís. E qual o caminho para isso? O Congresso Nacional aprovou um novo marco do saneamento. E dentro desse marco prevê uma revisão dos contratos vigentes. Portanto, o próximo prefeito de São Luís tem a obrigação de revisar o contrato de concessão que a Prefeitura de São Luís tem com o contrato com a CAEMA. Quando a gente olha o contrato, ele é de 92, 93, prefeita Conceição Andrade. Foi a última concessão válida. É um contrato muito frágil, não tem meta, não tem obrigações, não tem clareza, não tem como tu cobrar e exigir da CAEMA. Nós vamos revisitar esse contrato de concessão para colocar as nossas exigências, que será justamente no sentido de universalizar água e esgoto na cidade de São Luís. Então, é possível ser feito, a gente acredita que é muito mais fácil ser feito isso com a participação do poder público do que sem a participação do poder público. E de fato, tu falaste, tem muito escândalo na CAEMA, foi marcado por muita ineficiência, mas na gestão do governador Flávio Dino não tem denúncia de corrupção, não tem escândalo envolvendo a CAEMA, é a primeira vez que está sendo tratada a CAEMA como de fato uma empresa pública, que ela tem inclusive que fornecer, arrecadar e se manter. A gente já teve, por exemplo, um candidato que foi diretor da CAEMA, que foi o deputado Eduardo Braide. Ninguém lembra do que o Braide fez na CAEMA. Não lembra. Eu fui secretário das cidades. As pessoas sabem o que eu fiz. Cheque Minha Casa, Viva Cidade Operária, Nosso Centro, 1.600 apartamentos. Mas ninguém lembra do que o Braide fez no saneamento. Portanto, nós vamos revisitar esse contrato de concessão para garantir a universalização da água e esgoto na cidade de São Luís. Professor Marcos Saldanha. Muito bem, vamos falar de educação, candidato. O orçamento para a educação, para o ano que vem, está previsto em 685 milhões. Qual é o problema disso? O problema é que a maior parte desse dinheiro ele é para custeio, é muito pouco para investimento. Fora isso, tem a insatisfação de professores e alunos. E aí, quando a gente pensa no Estado, a gente tem um ensino médio 3 anos, primeiro, segundo e terceiro ano, né? Mas o problema é que o ensino fundamental fica com o município, aí você tem do primeiro ao 9º ano. Nós estamos falando de 9º ano, é onde o aluno passa a maior parte da sua vida escolar e é onde a gente vê a maior dificuldade. Eu sou professor do ensino médio e o que a gente vê é o aluno vindo da rede municipal com uma série de deficiências. É um déficit que nem sempre lá no ensino médio você consegue resolver. Com pouco dinheiro para investimento, e às vezes as greves são constantes, a insatisfação, plano de cargos e salários nem sempre são atendidos. Como resolver a contento esse problema? Valorizar a educação é necessário se pensar em um tripé, são 3 eixos diferentes. O primeiro é a questão da rede física. Nossas escolas não têm estrutura adequada na cidade de São Luís. Muitas salas de aulas não são próprias para ser sala de aula, por isso que a gente teve uma proliferação de anexos.
As pessoas, não, aluga esse prédio aqui que tem 8 salas e bota o nome de escola. Isso não é uma escola. O ideal é que a gente tenha um modelo de escola que seja parecido com esse que o governador Flávio Dino tem, que é um modelo de escolas dignas. Nós temos que pensar em lousa eletrônica, nós temos que pensar em sala de aula 360, nós temos que pensar em vários laboratórios, trazer tecnologia para dentro da escola, senão tu não consegue prender a atenção do estudante. O estudante está ali com o celular, com uma velocidade do século XXI, pensando em 200 coisas ao mesmo tempo. Um professor com giz e quadro negro tem um trabalho dificílimo. Portanto, nós temos que pensar em primeiro em reestruturar a rede física, garantindo acessibilidade, garantindo quadra, garantindo biblioteca, garantindo laboratórios, garantindo espaços multimídias. E mais um detalhe, a escola não deve funcionar só de segunda a sexta. Nos finais de semana ela tem que ser de uso comunitário, para ampliar, inclusive, a sensação de pertencimento. O segundo eixo é a valorização dos profissionais, valorizar os educadores. Não apenas o professor, mas ajudar também, inclusive com capacitação, quem faz o serviço geral, quem faz serviço de portaria, quem faz serviço de vigilância, todo o corpo de profissionais que trabalham envoltos na educação. São Luís, por exemplo, 40% dos professores hoje não tem ensino médio, não tem ensino superior. 55% não são graduados na área que ele leciona. Ou seja, o sujeito é formado em português e está dando aula de matemática. Isso não vai dar certo. É como se tu pegar um mecânico e botar ele para fazer uma cirurgia no coração de uma pessoa. Vai dar errado. Então é preciso que a gente amplie muito a capacitação dos professores e mais do que isso, falar agora que você vai estar com a porta aberta para a categoria é fácil. Mas a minha vida inteira, eu dialoguei sempre com a categoria. Eu já passei por várias greves, sendo governo ou oposição, e sempre mantendo o diálogo aberto com as categorias. Então, a prefeitura estará aberta para dialogar. O terceiro e último ponto para a gente falar de educação diz a parte do currículo. Nós temos que pensar num currículo que inclua, inclusive, outras atividades, por exemplo, educação ambiental, empreendedorismo, planejamento familiar, direitos humanos. Nós temos que pensar em ampliar o número de escolas em tempo integral na cidade de São Luís. Nós temos hoje algo em torno de 230, 240 alunos em tempo integral. E isso pode mudar. O governador Flávio Dino vem dando exemplo. Quando ele assumiu, não tinha nenhuma escola em tempo integral no Maranhão da rede pública estadual. Hoje já tem mais de 30, 40 e aumentando muito esse número. Então, quando você prioriza a educação, o resultado vem. Hoje, o Estado do Maranhão, o governo Flávio Dino, paga o maior salário de professor do Brasil, professor concursado 40 horas, teve e tem as maiores notas no IDEB. Portanto, essa receita de valorizar a educação, nós seguiremos para garantir que o aluno, ao final do 9º ano, ele vai ter boa proficiência, tanto em português quanto em matemática, para fazer um bom ensino médio e estar preparado para o mercado de trabalho e para a vida. João Carvalho, você encerra esse bloco com uma pergunta fácil, né? Para não estourar o tempo. Eu vou tentar ser sucinto na pergunta. Seja. Eu até tinha preparado uma introdução mentalmente, mas eu vou direto. Candidato, geração de emprego. Muito se deixa fora, se pensa em prefeitura fazendo esse tipo de trabalho. Se pensa basicamente que é só Estado e governo federal que faz. Mas o município também precisa pensar isso. O que o senhor pensa a respeito? A gente tem que priorizar salvar vidas nesse momento de pandemia. Todo mundo sabe que isso não é uma gripezinha, todo mundo está passando por uma dificuldade nesse momento. Muita gente perdeu vida, perdeu parentes. Eu acabei de vencer a Covid, estava doente, sei que é grave. Meu pai está internado, está na UTI nesse momento, inclusive a gente pede orações. Mas depois que a gente cuidar de salvar vidas, aí nós temos que salvar empregos e empresas. A crise econômica é grande e no nosso plano de governo há previsões para a gente melhorar nisso. Primeiro ponto, cursos de capacitação. Qualificar a nossa mão de obra, porque isso ajuda tanto a pessoa a entrar no mercado de trabalho, como quem está, se tiver mais qualificado, aumenta a renda, passa a ganhar um pouco mais. Então nós vamos fazer muitos cursos de capacitação, em parceria com comunidades religiosas, com sindicatos e com espaços culturais. Eu fiz vários atos da campanha em alguns espaços religiosos. Por que lá onde tem o estudo bíblico dominical, não pode ser usado para se fazer um curso de capacitação? Pode. Por que eu não posso usar uma escola de samba para fazer um curso de capacitação para a comunidade? Por que eu não posso usar um barracão do Bumba Meu Boi para fazer uma capacitação para a comunidade? Então eu farei muitas parcerias. E quem tiver nesse curso, a prefeitura vai custear a alimentação no restaurante popular e o vale transporte. Porque se o sujeito já está desempregado, ele está interessado em procurar trabalho, tanto que ele está fazendo curso de capacitação, como é que ele paga o deslocamento dele para procurar emprego? A prefeitura, portanto, vai custear a alimentação e o vale transporte de quem estiver fazendo esse curso de capacitação. Além disso, nós temos um programa chamado São Luís Juros Zero, para poder garantir
microcrédito, com juros zero, para girar a roda da economia. Então, quem tiver precisando 1.000, 2.000, 3.000 para capital de giro, a prefeitura vai intermediar, ele paga o principal e a gente paga os juros. Isso ajuda, por exemplo, o cara que vende água de coco no isopor. O isopor dele está furado. Se ele compra um novo isopor, ele vai ter muito mais renda. Isso ajuda a senhora que é manicure, que precisa de um novo estoque de esmalte para trabalhar no pós-pandemia. Isso ajuda o sujeito que é músico, que tem um violão e não tem a caixa de som. Então, às vezes, com uma pequena ajuda, a pessoa consegue aumentar muito sua renda, especialmente os pequenos, que é quem mais precisa. Além disso, nós temos uma agência municipal de desenvolvimento e nós temos um programa para garantir subsídio para cada novo emprego criado. Nós queremos criar 10.000 empregos no primeiro ano de governo. Para cada um novo emprego criado, a prefeitura vai custear R$500 de salário em impostos municipais para justamente incentivar que nós voltemos a empregar as pessoas, que as pessoas voltem a trabalhar e consigamos aumentar a geração de renda na cidade de São Luís. Bom, fazemos mais uma paradinha e voltamos já já para o terceiro e último bloco das Sabatinas Guará com o candidato Rubens Júnior. De volta com a Sabatina Guará. Hoje recebemos o candidato a prefeito de São Luís, Rubens Júnior. Candidato, eu quero voltar à sua fala final do bloco anterior, onde o senhor falava de geração de emprego, que você vai cuidar, preparar as pessoas e etc. Eu não sei se o senhor vai achar essa resposta aí no seu livrinho, mas o que eu quero perguntar é o seguinte. Essas pessoas que não são empregados, que é subemprego, que o centro de São Luís é apinhado, o centro, o Quatraque, o Anjo da Guarda, o João Paulo é um Deus nos acuda, que é o vendedor ambulante, que vive causando espécie em algumas pessoas por um lado ou por outro, não importa. E uma das coisas que eu gostaria que o senhor abordasse é a derrubada do abrigo, que era um outro lugar de subtrabalho que existia e que foi muito bem derrubado, na minha humilde opinião. O senhor pretende mexer com esse tipo de gente que não tem muita dignidade, você trabalhar num lugar onde você não tem um banheiro, um lugar para comer, um lugar de descanso? Nós ainda temos carroceiros na nossa cidade, pessoas lidando com animais. Qual a sua visão a respeito desses temas? Olha, um governo tem que ser voltado para todos, especialmente para quem mais precisa. Então você não pode criminalizar o trabalho dessas pessoas que têm, muitas das vezes, isso como sua única fonte de sustento. Isso. Tampouco pode prejudicar também o empresário que paga seus impostos, que gera emprego e que gera renda. Então o desafio é você dialogar muito com as categorias, você não tomar atitudes impensadas, você não fazer uma perseguição para beneficiar fulano ou cicrano, mas você ser o mais imparcial possível, garantindo o desenvolvimento. Nós tínhamos um programa quando eu era secretário das cidades, que era o Adote um Casarão. A gente pegava um casarão que estava fechado, que o Estado não tinha condições de reformar, e a gente fazia uma parceria com uma empresa. Onde antes era um casarão fechado, agora tem se instalando restaurante, empresas de tecnologia, instituições sociais, é possível que se instale empresas educacionais. Então é muito melhor você fazer parceria para ocupar o centro histórico, por exemplo, do que você deixar o prédio fechado atraindo a criminalidade. Porque você tem que pensar que valorizar o centro é justamente pensar no uso do centro. O centro tem que ser bom em todos os seus vieses. Então, por exemplo, eu já quero adiantar desde agora, nós vamos criar um programa Adote um Casarão em nível municipal. Pegar os prédios que hoje estão fechados, que são no município, na área do centro histórico, tu pode perfeitamente ir alocando parte desses vendedores para justamente garantir o trabalho, garantir dignidade, garantir salubridade e garantir que nós teremos condições, inclusive, de competitividade e respeitaremos os direitos de todo mundo. Então eu insisto, eu já fiz isso como secretário. Vários dos candidatos foram secretários do governador Flávio Dino, mas nesse mandato, só eu. Eu era secretário do Flávio este ano. Deixei de ser secretário para poder ser candidato a prefeito da minha cidade. João Carvalho, você é o privilegiado para começar o bloco hoje. Pode fazer pergunta difícil. Secretário, ex-secretário, candidato, né? Por mais que
prefeitos, secretários municipais de obras e serviços, o governador do estado, o secretário de infraestrutura, presidente da agência metropolitana queira, os problemas de mobilidade urbana de São Luís são gritantes. A gente tem visto muitas obras nas principais avenidas, até mesmo dentro de alguns bairros, mas parece que ainda não se encontrou a ponta que vai resolver esse problema. E isso atende aos motoristas, aos motociclistas e principalmente aqueles que mais reclamam atualmente, os ciclistas. O que o senhor pensa em mobilidade urbana para que todos sejam contemplados? Bem, em primeiro lugar, no que diz respeito à mobilidade, trânsito e transporte de uma forma geral, o prefeito Edivaldo fez o que nenhum prefeito tinha feito. Todo mundo prometia licitação de transportes. Quem fez? Prefeito Edivaldo. Então, justiça seja feita, a gente tem que dizer também o que ele fez. Isso permitiu alguns avanços, como, por exemplo, ônibus com ar-condicionado, um outro ônibus biarticulado. Nós temos a questão, rejuvenescer um pouco a frota, que é uma vantagem. Foi implantado o bilhete único. Isso vai permitir que, ano que vem, eu como prefeito, a gente possa revisitar esse contrato dos transportes. Porque há uma previsão na licitação que de 5 em 5 anos tu tem que rever esse contrato. E aí nós vamos colocar as nossas exigências para melhorar o transporte público ainda mais. Ah, melhorou ônibus com ar-condicionado? Melhorou, mas é mais na área nobre. Quando tu vai para a zona rural não tem ônibus com ar-condicionado. Então, quando a gente for revisitar essa licitação dos transportes, aí eu vou exigir mais ar-condicionado, eu vou exigir mais segurança, por exemplo, câmeras de vigilância, câmeras de segurança para tu poder acompanhar os ônibus, eu vou exigir mais acessibilidade, eu vou exigir que a frota seja mais jovem, eu vou exigir que aumente os itinerários e os horários dos ônibus. Quem precisa pegar ônibus à noite em São Luís sabe o quanto se espera, o quanto é vulnerável, o quanto é perigoso. Então isso tudo só é possível porque o prefeito Edivaldo fez a licitação dos transportes lá atrás. Além disso, nós vamos melhorar o bilhete único. Hoje a duração dele é pequena. O ideal é que ele possa ser uma duração ainda maior para permitir que o sujeito faça suas tarefas, seus afazeres e continue com a passagem. E nós vamos implantar outros modais de bilhete único. Vou te dar um exemplo. Nós vamos criar o bilhete único mensal. Imagina que o trabalhador gasta R$200 por mês de vale transporte. Com o bilhete único mensal, ele compra o vale transporte e aquele vale transporte pelos 200, que é o mesmo tanto que ele gasta, dá o direito dele andar de ônibus o mês inteiro. Ele vai para o trabalho dele? Vai. Mas no final de semana ele pode assistir o jogo do Mota do Sampaio. No final de semana ele pode ir na praia. Ele pode ir na igreja professar sua fé. Ele pode fazer seu tratamento de saúde, porque ali ele já está pago o mês inteiro. Então isso garante que ele vai poder complementar. Além da valorização do bilhete único, nós temos um programa de melhoria das paradas. A situação das paradas em São Luís é ruim, especialmente dos pontos finais. O ponto final em São Luís, ponto final do ônibus, é um centro de referência no bairro. Ah, tu mora onde? Eu moro na terceira rua depois do ponto final. E meus amigos, não tem estrutura nenhuma, não tem iluminação, não tem banheiro. Esse, inclusive, foi um pedido dos sindicatos rodoviários para mim, que a gente garanta a melhoria das paradas e especialmente dos pontos finais. Mas tu tá certo também quando alerta que a gente não pode pensar só no modal automotivo. Eu vou priorizar transporte público, mas é importante a gente valorizar as ciclovias. Eu vi candidato apresentando proposta de ciclovia só para quem usa a bicicleta como lazer na área nobre da cidade final de semana. Tem que ter, mas não é suficiente. No meu plano, a preocupação com ciclovia é para quem usa a bicicleta como meio de transporte diário. É o sujeito que pega a bicicleta para ir trabalhar ou para ir estudar porque não tem dinheiro para pagar passagem de ônibus, que é cara. Então, isso é algo que nós vamos priorizar. E qual deve ser o nosso primeiro passo de ciclovia? É interligar a rede existente. Hoje nós temos mais ou menos 35 quilômetros de ciclovia na cidade de São Luís, mas a maioria é para lazer. É no Rangedor, é no Itapiracó, é na Litorânea, tem lá na São Luís Rei de França. Nosso objetivo é interligar a rede já existente. Passando pelos terminais de integração e passando pelas universidades, que aí tu passa a ter 50, 60 quilômetros de ciclovia, que aí sim te dá a oportunidade de deslocar de um lugar para o outro. Então, instalações de novos bicicletários e valorização também das calçadas para o pedestre. E isso também é mobilidade, nós temos que ter essa mobilidade ativa. Quem anda nas calçadas de São Luís sabe da dificuldade, se for portador de alguma necessidade especial é ainda mais difícil. Então, nós vamos fazer essa recuperação das calçadas, inclusive nós já começamos a fazer isso quando eu era secretário das cidades no programa Nosso Centro. Professor Marcos Saldanha.
Candidato, na questão do desenvolvimento urbano sustentável, acho que já está na hora de São Luís ter um desenvolvimento urbano sustentável, né? Aliás, já passou da hora de ter, né, esse crescimento desordenado que a cidade tem, ser um planejamento a longo prazo, e aí a gente tem uma série de problemas que aqui a própria emissora aqui não falta pauta para cobrir, e o senhor, uma vez eleito, vai ter que lidar com esses pleitos, porque a defasagem é muito grande. No seu projeto, o senhor fala o seguinte: cessão de lotes em zonas urbanizadas para famílias construírem novas casas. Eu lhe pergunto, quais lotes, em que bairros, comprar de quem? Quer dizer, a prefeitura me parece que não tenha esses lotes para essa questão. Ainda na defasagem de urbanização, o senhor tem um plano maior, que eu digo, plano, não só o plano de governo, mas um plano, porque aí você tem uma comunidade surgindo sem hospital, sem escola, sem estrutura urbana, e a coisa vai acontecendo sem qualidade. A defasagem é grande. O que dá para ainda ajustar e para que daqui para frente já nasça dentro de uma estruturação real de habitação? Primeiro, nós temos os instrumentos, e o principal dele é o plano diretor. E meu primeiro compromisso sobre o plano diretor é o seguinte: se a Câmara votar o plano diretor esse ano, votado está. Mas se a Câmara não votar até o final desse ano, eu, como prefeito da cidade, eu vou pedir de volta o projeto e eu vou rediscuti-lo pelo menos por 6 meses, para garantir que a comunidade toda vai ser ouvida, vai participar e vai dizer o plano diretor, que dirige a nossa cidade de forma democratizada. E não só o plano diretor é o primeiro, tem o PDDI para a área metropolitana, tem a lei de uso e ocupação do solo, tem os gabaritos do que pode e não pode ser construído. Então nós vamos revisitar toda essa legislação urbanística. Eu discuti muito isso porque eu era secretário das cidades e desenvolvimento urbano. Segundo ponto que a gente tem que destacar: com a pandemia ficou claro que a gente tem que mudar a realidade das nossas cidades. Nós temos que passar por um processo de adensamento dos bairros. Explico: evitar deslocamentos, evitar grandes aglomerações, e os bairros têm que ser mais completos. Dentro do bairro a pessoa tem que ter mais serviços, para evitar que ela venha até o centro da cidade, para evitar que ela tenha grandes deslocamentos, colocando a sua vida em risco em muitos casos, perdendo muito tempo do trabalho. Então nós faremos esse adensamento dos bairros, inclusive com a criação de subprefeituras, que eu tenho chamado de escritório regional, que vai me ajudar na zeladoria dos espaços públicos. E para isso a ocupação desses espaços públicos é algo indispensável. Nós temos que ter regularização fundiária para saber o que é área do município, o que é do estado, o que é da União e o que é de particular. Tu disseste, que lotes são esses? Há muita área dos municípios que está sendo pouco ocupada pelo município. E isso dá margem para grilagem de terra, para a gente vender, para fazer especulação. Conosco não, aquilo que é público será dado prioridade e vai ser dada uma vocação pública para aquele espaço. Inclusive para evitar, por exemplo, que haja ocupação de área institucional, de área verde, com outras finalidades. Então o planejamento urbanístico vai ser levado a sério. E para isso nós vamos ter um instrumento também para incentivar novos equipamentos públicos, que aí passa pela urbanização da cidade, que é uma lei de incentivo ao desenvolvimento urbano. Não tem a lei do esporte, a lei da cultura? Em vez da empresa pagar o imposto, ela vai lá e aplica diretamente no benefício? Eu vou fazer isso com o desenvolvimento urbano. Imaginemos um bairro, as pessoas lá têm que pagar IPTU. Em vez de pagar o IPTU, reforma a praça do bairro, que a gente faz um encontro de contas e está zerado. Nem precisa o dinheiro entrar nos cofres da prefeitura. Pode aplicar diretamente, que todo mundo sai ganhando. A gente vê onde o tributo está sendo aplicado, a prefeitura acompanha a execução dos espaços e a gente tem mais prédios, mais espaços públicos à disposição. Eu vi aqui em São Luís gente reclamando do Parque do Rangedor, dizendo que não precisava, que não merecia. Estava lá lotado. A população aprovou. Eu construí o Viva da Cidade Operária. Qual foi o primeiro passo para construir o Viva? Dialogar com a comunidade. Porque obra não é só tijolo e cimento, obra é o uso. É o que vai ser feito daquele espaço. O Viva estava abandonado. A gente construiu área de vivência, espaço de playground para as crianças, área de esporte. Eu não entendo de skate. Para construir pista de skate, eu chamei a galera do skate para poder dizer, faz assim, faz assado, faz desse jeito, faz daquele. Eu chamei os alunos da Escola Maria Aragão, que é pertinho do Viva, para poder me ajudar. Então, assim, nós sabemos como fazer espaços públicos de qualidade. E o Flávio ainda me fez um pedido. Ele disse, olha,
Tem a pracinha da Lagoa, mas na área nobre. Eu quero algo que seja melhor, mas num bairro popular como é a Cidade Operária, que é a porta de entrada de 200, 300 mil pessoas em São Luís. E está lá o Viva, uma obra que nós fizemos com qualidade, e praças e espaços públicos como o Viva da Cidade Operária, eu quero que nós tenhamos na cidade inteira de São Luís. Felipe, temos 3 minutos. Eu acho que não dá para fazer mais nenhuma pergunta, porque senão provavelmente o candidato não vai conseguir responder e não vai faltar tempo para aquelas considerações finais que eu daria a ele 2 minutos. Então eu quero agradecer ao meu parceiro dos analistas, Felipe Clã, ao meu colega de trabalho, João Carvalho, ao meu segundo colega de trabalho, Marcos Saldanha, pela contribuição a essa primeira sabatina Guará, e quero lhe devolver 2 minutos para as suas considerações finais e agradecer a sua presença aqui. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade da gente estar fazendo esse debate, que a gente pode mostrar quem é quem. E na política eu acredito muito nisso, a política não se faz sozinho, se faz com coletivo, com coletividade. E é por isso que eu quero registrar que eu tenho o melhor time dessa eleição. Sou do time do governador Flávio Dino, sou do time do presidente Lula, e isso representa fazer governo para quem mais precisa. Foi assim minha vida inteira. Eu tenho a maior coligação dessa eleição. São 6 partidos políticos, é o PCdoB do Flávio Dino, o PT do Lula e do Honorato, que é meu candidato a vice, tem o Cidadania da senadora Elisiane Gama, tem o PP do deputado Fufuca, DC do Totó Martins, PMB da Efigênia. Eu faço questão de dizer para vocês todos os meus aliados. Tem candidato aí que está escondendo o apoio do Bolsonaro, do Sarney, disso e daquilo. Eu não, eu mostro qual é meu lado. Ainda tem o apoio do Solidariedade, que tinha a candidatura do Dr. Madeira, que ele desistiu por questão de saúde, e o partido apoia a nossa candidatura. Então isso me dá muita tranquilidade. Nós temos o melhor plano de governo, nós vamos fazer uma revolução na saúde, aumentar o número de UPAs, de policlínica, nós vamos lutar para garantir a volta do emprego na cidade de São Luís, nós vamos lutar para melhorar os indicadores de segurança, que mesmo sendo de atribuição do governo do estado, a prefeitura pode e deve ajudar bastante. Eu acredito que com uma boa política a gente muda a vida das pessoas. Eu já fui testado, fui deputado estadual, deputado federal, tem 2 eleições que eu tiro mais de 100 mil votos. No Maranhão inteiro, que é muito difícil alguém alcançar essa marca. Fui secretário das cidades para poder aprender também como é o desenho no executivo. E mostrei lá que eu não sou de gabinete, não fico trancado no ar-condicionado, eu vou lá e boto a mão na massa. Nós construímos o Viva da Cidade Operária, Praça Nossa Senhora de Nazaré no Quatraque, Praça no São Francisco, Parque Rio Anil, onde eu fiz o Batalhão Tiradentes, Centro de Iniciação ao Trabalho. Nós construímos 1.300 apartamentos para tirar quem estava na palafita e dessa forma dar uma casa de qualidade do programa Minha Casa Minha Vida. Nós fizemos o programa de valorização do centro histórico chamado Nosso Centro, e o programa que eu mais gosto é o Cheque Minha Casa, que a gente dava R$5.000 em material de construção para ajudar as pessoas a reformarem a casa delas e mudar de verdade a vida delas. Portanto, já fiz como secretário, mostrei que estou do lado certo, é por isso que eu mereço ser prefeito de São Luís, com a bênção de Deus e com o apoio do povo. Muito obrigado. Muito bem, mais uma vez obrigado ao candidato Rubens Júnior, Marcos Saldanha, João Carvalho, Felipe Clã, e principalmente obrigado a vocês que contemplam a TV Guará e dão este retorno e fazem com que a gente sinta que está no caminho certo, porque esse é o nosso objetivo, levar à comunidade a palavra de todos aqueles que têm a pretensão de ocupar um cargo público nessa cidade. Amanhã nós voltamos com mais uma sabatina Guará. Recebemos o candidato Duarte Júnior.